Oi, gente, a gente tá no Machu Picchu. Profesor de Historia de la Universidad de Yale, que viene por primera. Machu Picchu foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela ONU para a Educação, Ciência. Oi pessoal, meu nome é Thalita. No vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês uma viagem que nós fizemos para Machu Picchu, no Peru. Na época eu não tinha o canal, então vão aparecer alguns vídeos na horizontal e na vertical, mas mesmo assim o vídeo ficou muito legal. Eu espero que vocês curtam essa viagem tanto quanto a gente. E bora lá para nossa aventura em Machu Picchu. Gracias por su preferencia y viajar con Perú Rail. Que tengan un feliz viaje. Errei! Em Machu Picchu, no nosso quartinho. Isso! Hoje cada um tem sua cama, ninguém vai dormir grudado com ninguém. O do Murilo. Não, a minha lá. O do Murilo. Não, a minha aqui. A minha aqui. Blá, blá, blá. Papai, mamãe. E blá, blá. Mano, que... Ah, tá. Qual que tem que ser? Ah, tá te dizendo. Ui! Aqui é o centrinho da cidade. Nós saímos para jantar. Tem bastante lojinhas, restaurantes e nós estamos decidindo aqui onde vamos comer. Essa é a estátua do Atahualpa, o último imperador inca. Ele foi morto pelos espanhóis na invasão de 1532, assim acabando com o Império Inca. Gente, esse aqui é o cuy, é o porquinho da Índia, é um prato tradicional aqui no Peru. Gente, eu vou fazer o vídeo para mostrar que realmente eu comi. Aí hoje eu decidi pedir porque eu fiquei muito curiosa. Eu acordei curiosa para saber qual é o gosto do cuy. Você não acordou, mãe? Acordei curiosa. Não, você foi pra viagem, pra ir pro Machu Picchu, depois já era gostoso. Olha, Bugar? então eu vou experimentar e vou falar pra vocês. Mas eu não vou conseguir. Vamos lá. Que na madeira que é tipo É difícil cortar porque a pele dele é grossa e borrachinha. Ah, tá. Tá vendo como a pele dele é meio que uma borracha? Não vou nada, não. Acho que o pedaço é muito pequenininho, né? Deixa eu pegar um maior. Vou pegar da barriga. Minha mãe vai comer isso, que horror, né? Já, vou comer não, já comi um pedacinho. Sério? Agora eu vou comer mais um pedaço, grande, maior. Ó, agora tem bastante carne. Mas só? Talvez, se eu comesse essa carne sem saber o que era, eu até comeria mais de boa. Mas como eu já sei que é um roedor, um porquinho da Índia, e a carinha dele tá bem virada pra mim, eu não tô conseguindo comer direito. Não gostei não. Acho que vou comer só a batata doce. Ô, gente, a mãe tá comendo isso, mas é muito estranho. Aqui dentro tem um... ele não tirou os ossos. Ainda tem o dente. Vamos mostrar, Murilo, peraí. Eu nem quero ver. A pimenta tava aqui dentro da boca dele. Então é isso, gente. Mas é comível. Se vocês verem uma carne de cuy por aí, podem comer. Amanhã. Hoje nós acordamos bem cedo e estamos aqui no centro esperando o ônibus de turismo para subir a montanha.
O clima aqui é bem úmido, tá um pouco frio, mas mesmo assim está muito agradável. Aqui no ônibus, subindo para Machu Picchu. E só os penhascos aqui do lado. O Wilson tá de boa. Altos penhascos aqui do lado dele, nem chuva. Gente, eu confesso que fiquei com medo aqui no ônibus. Essa montanha tem mais de 3.000 metros e a estrada é bem estreita. E daqui do lado tem uns penhascos muito altos. Mas ao longo da subida eu fiquei tranquila porque o motorista parecia ser bem experiente. Gente, e acreditem, tem alguns aventureiros que sobem essa montanha andando. Chegamos, o dia tá muito bonito e essa é a nossa guia. Murilo. Murilo. Ah, Morelo. Guys, there is one main water channel. La mayoría de las actividades los incas hicieron Parece un rosto. al aire libre. Así. I already knew it. Now the weather is really nice, guys. I told you that why the Incas built here Machu Picchu city, because they consider the geography sacred geography. They studied first the original city. Okay, just 20%. Machu Picchu ha sido descubierto científicamente un 24 de julio de 1911 ¿no? por el señor Hiram Bingham, que era un norteamericano, profesor de historia de la Universidad de Yale, que viene por primera vez a Sudamérica el año de 1906, siguiendo las corrientes libertadoras de Simón Bolívar. Viaja de Caracas a Bogotá, pero él también fue un delegado de los Estados Unidos y participó en el primer congreso científico panamericano llevado a cabo en Chile, y él viene siguiendo las corrientes, lo que es la ruta del viejo comercio colonial, y llega a Lima, y en Lima se informa acerca de tesoros incas. Tesoros incas, ¿por qué? Porque al final del tiempo colonial muchas personas empiezan a crear mitos y leyendas acerca de los tesoros incas, y la ciudad de Vilcabamba era conocida como la última capital de los incas. ¿Dónde está ubicado Vilcabamba? Hacia el norte, dentro de la selva. Cuando el señor Bingham decide retornar nuevamente acá, él viene buscando Vilcabamba y encuentra casualmente Machu Picchu, porque ya había sido informado por una persona quien ya conocía, la gente local de esta zona, Machu Picchu. Cuando él ingresa, él toma el camino. Ustedes vinieron en una carretera en zigzagueante, hay otro camino en forma recta que es original. Cuando llega el señor Bingham acá en 1911, se encuentra dos familias más de campesinos que ya estaban viviendo en Machu Picchu. Estas familias estaban cultivando en las terrazas prehispánicas que tenemos en la ciudad, en la yacta de Machu Picchu. Luego, el primer guía de Machu Picchu, el hijo de una de estas familias, que tenía 11 años de edad, el niño Pablito Richarte, quien le muestra al señor Bingham la ciudad inca de Machu Picchu. Luego, el señor Bingham viaja hacia Vilcabamba, y en Vilcabamba encuentra restos de construcciones incas. Cuando él retorna, él vuelve con un nuevo equipo de especialistas, que es una nueva expedición patrocinada por la Universidad de Yale y la National Geographic Society, que es la revista, y toma a la gente local de esta zona para hacer la limpieza de Machu Picchu, porque no estaba así como estamos viendo, estaba escondido, lleno de vegetación en lo que es la selva. Esta gente local encontraron 173 restos humanos porque tenían una gran motivación. Ellos eran ofrecidos por el señor Bingham pagarles $1 por cada tumba que ellos encontraran en Machu Picchu, de las cuales se hizo un estudio por el doctor George Eaton, y se dijo que el mayor porcentaje de estos esqueletos pertenecieron a mujeres y un porcentaje menor a varones. En un inicio, de acuerdo a esta evidencia, dijeron de que Machu Picchu era un Ajiahuasi. Ajiahuasi es la casa de las vírgenes del sol, pero es una teoría errónea. ¿Por qué? Porque la población no era solo 173. La población, de acuerdo al agua que se ha hecho un estudio, era entre 500 a 600 personas quienes vivían en esta ciudad sagrada. Era un grupo especial de líderes
porque no era gente común. Eran astrónomos, sacerdotes, ingenieros, arquitectos, los amautas, que eran los maestros, y las vírgenes del sol. Gente muy especial que vivía en esta ciudad. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de Machu Picchu, del nombre? Machu Picchu es una palabra compuesta en quechua, significa Machu viejo y Picchu montaña. ¿Sí? Los nombres de las montañas que les he explicado no son reales. Los reales se han perdido en el tiempo. Los nombres han sido dadas por la gente local. ¿Sí? Nosotros decimos la Yacta de Machu Picchu. Yacta quiere decir pueblo en quechua, la ciudad sagrada. ¿Con qué finalidad construyeron Machu Picchu? Sí. Era un centro religioso, político y administrativo. La finalidad era hacer más observaciones astronómicas. En lo que vamos visitando lugar por lugar, vamos a ver muchos de estos lugares eran observatorios astronómicos. Sí. Madre Tierra, y ahí se encontró el esqueleto de una mujer muy importante. ¿Por qué? Los incas colocaban en cuevas en posición fetal porque ellos creían que después de muertos pasaban a una nueva vida. Acá tienen objetos personales. ¿Por qué? Porque iba a necesitar. ¿Qué ven acá, chicos? What do you see here? Dinosaur? Dog. The skeletons of dog, ¿ok? Skeleton dog. Ya, Peruvian dog, ¿ok? Es la única que se ha encontrado con este esqueleto del perro. Los demás eran huesos incompletos, humanos incompletos, y ella era una sacerdotisa o una mamacona. Mamacona, ¿qué quiere decir? Las mujeres que envejecían en los monasterios, las maestras, profesoras, ¿no es cierto? Sí. De las niñas pequeñas. Sí. ¿Ok? Ok, ahora sí, pasamos a este lado y seguimos. A cidade de Machu Picchu foi construída pelos Incas no século XV, entre 1400 e 1500. Suas estruturas rochosas resistiram ao tempo e são hoje um importante sítio histórico da América do Sul. Del otro lado vamos a explicar cómo eran las terrazas para que ellos pudieran hacer el cultivo o domesticar y aclimatar sus plantas subtropicales, porque ellos han logrado domesticar 300 variedades de maíz y alrededor de casi 4000 variedades de papa. ¿Sí? Sí. Ok, guys. Uma das características mais marcantes de Machu Picchu é a sua extraordinária arquitetura. As pedras usadas nas construções encaixam-se tão perfeitamente que não há necessidade de argamassa. Esta técnica não só demonstra a habilidade dos artesãos incas, mas também contribuiu para a durabilidade da estrutura que resiste até a terremotos. Machu Picchu foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela ONU para Educação, Ciência e Cultura. Machu Picchu foi construída no século XV e abandonada no século seguinte, quando o Império Inca foi dominado pelas invasões dos espanhóis. O Santuário Histórico de Machu Picchu tem uma das maiores biodiversidades do Peru. Segundo o governo do país, além de todo o valor histórico e cultural, a região possui 24 ecossistemas que vão de florestas montanhosas a picos nevados. Trata-se de uma zona que mescla características andinas das cordilheiras dos Andes com amazônicas. Al frente, esta ventanita era para marcar solsticio de invierno, 21 de junio. ¿Y cómo se marcaba? Los rayos solares en la mañana ingresaban a través de esta ventana y se formaba una luz perfecta dentro del templo con la forma de la ventana. Y de acuerdo a esto elaboraban el calendario agrícola que iban a tener. Celebraban la fiesta muy importante del Inti Raymi, fiesta del sol, 21 de junio. ¿Por qué? Porque eran noches largas y días, o son noches largas y días cortos, y ellos creían que el sol les estaba abandonando. Hacían una fiesta y sacrificios para agradar al sol y retornar nuevamente. Sí, hay la otra ventana que está al lado derecho, el que la vimos del otro lado, está orientada hacia el sureste. Y con esta otra ventana ellos marcaban solsticio de verano 22 de diciembre. Pero no es perfecta, mira, la luz dentro es algo desigual, pero la otra ventana tenía una alineación perfecta con lo que es la Puerta del Sol, bien alineada. Por eso se llama Puerta del Sol. 22 de diciembre. Ahí se ve bien claramente la puerta y la línea del sol. ¿Sí? Sí. Ok, vamos. Caminando del otro lado porque vamos a terminar allá el tour. Sí. ¿Ya? Son 2 horas ya. Sí. Del otro lado van a visitar detrás de esta casa alta los espejos de agua. Para observar constelaciones,
fases de la luna, eclipses y también para observar lo que son las eclipses, ¿no? Sí. A través de estos espejos de agua. No tenía techo ese recinto y al salir va a estar abierto el templo del Cóndor de 10 a 1 y todo el día está cerrado, pero ustedes van a tener tiempo para estar de 10 a 1, porque ya va a ser las 10, ¿sí? Ustedes van a visitar el templo del Cóndor. Estas dos rocas hacen las alas del cóndor y acá se ha trabajado perfectamente el cuerpo y la cabeza y el collar de un cóndor adulto. El cóndor era el divino mensajero que estaba encargado de llevar el espíritu de las personas muertas al mundo del Hanampacha, mundo espiritual. Era una representación. Acá sobre las alas hay unos nichos que se han construido ventanas donde se albergaba las momias de los gobernantes incas o de las collas que eran las esposas reales. Sí. Pero era solamente una ellos tenían ese privilegio. En los últimos tiempos se han encontrado, acá hay una cueva oscura, como una cueva, es un hueco oscuro. Sí. Ahí se han encontrado restos de huesos de camélidos, del cuy y también vasijas de cerámica. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacerdotes incas, al hacer el culto al muerto, hacían sacrificios también para agradar a sus dioses. Entonces es un lugar sagrado. El cóndor era una deidad, ¿no? Era considerado deidad y representaba al mundo del Hanampacha, mundo espiritual. Sí, sí. Esos dos lugares lo van a hacer, o sea, como están con los niños, va a haber un lugar allá al fondo donde se van a quedar, donde hay muchas personas, ahí van a poder descansar antes de salir. Porque el tren de ustedes sale 3:30. Ustedes tienen que estar a las 3 en la estación del tren. Tienen que estar... Guys, this is the chirimoya tree, this one. Okay? How about granadilla? Granadilla, the hunger tree. This one, hunger tree. Look, there are some fruits here. Some fruits of granadilla. And this tree, the other one is avocado. You know avocado? Avocado. The pink flower, begonias. Pink flower, begonia. Coca plant. Coca plant. This one, the small. The coca is not too small, natural. Y es Juanita. Juanita ha sido encontrada en el año de 1990 y ella ha sido sacrificada. ¿Cómo sacrificaban a los niños? Las llevaban, los drogaban, les daban masticar la hoja de la coca y les daban de beber la chicha, que les dije que es la cerveza inca, y los albergaban en la parte alta de los nevados sobre los 6.000 metros y los dejaban ahí. Se congelaba o les daba la hipotermia y quedaban profundamente dormidas y enterradas en el hielo. ¿Sí? Así sacrificaban a los niños. ¿Por qué los niños? Porque eran puros, les consideraban puros a los niños. ¿Sí? Bien. Pelo seu comportamento imprevisível, a lhama foi considerada o 8º animal mais irritável do mundo. Quando irritada, espirra seu muco na direção do objeto de sua irritação. A lhama é um animal domesticado para a utilização no transporte de carga, produção de lã, carne e couro. É o animal símbolo do Peru. Oi, gente, a gente tá no Machu Picchu e tem montanhas grandes e se a gente virar de lado, vai parecer um rosto de uma pessoa. Cadê? Viu, né? Ó, não dá pra ver, eu vou tirar um foto. E Otávio, fala alguma coisa. Oi, gente. Aqui tem muitas rochas e tem muitas montanhas bem grandes, como aquelas, ó. E até outro vídeo. Posso falar? Pode, mano. Ah, tá bom. E o lama? E a lama, a gente tocou, a bundinha dela era muito... Fofinha. É fofinha. E era um pouco sujo, né, De mãe? quem? Da lama. Da lama. E da arpaca. É. Tem 4 tipos de lama parecido com lama. Tá, fala alguma coisa, né? Tá bom. E a gente foi tinha uma pedra e aquela pedra tinha um monte de fala. Aqui tinha umas pedras que virou uma casa e as pessoas usavam casa para morar, né? Tá vendo? Você ficou brincando, não ouviu direito as explicações que a mulher deu aqui. Acabei, ó. né? Acabou.
Como o povo inca possuía uma grande religiosidade, acredita-se que Machu Picchu foi construído num local tão alto para ficarem próximo aos deuses. Existem muitas hipóteses sobre por que a cidade inca de Machu Picchu foi abandonada. Uma das teorias indica que Machu Picchu foi devastado por uma doença do Velho Mundo com a invasão espanhola. Durante 4 séculos ficou escondida na selva, conhecida apenas pelos moradores locais, que sabiam da existência de uma cidade em ruínas. Olha, o Yusu, naquela época, ele já era um pouco tímido na frente da câmera. Oma. Era pra me assustar? Da Oma. Use your voice so you can. Oma, tá tempo com isso só aí. Ai, 그래서 형이 하나. A religião dos incas era politeísta, o que significa que ela possuía muitos deuses. A divindade suprema era Viracocha, mas o deus mais importante dos incas era Inti, o deus do sol. Outros deuses que os incas acreditavam era Lipa, considerado deus da chuva, e Mama Quilha, deusa da lua. Os incas mumificavam seus mortos, especialmente os imperadores e membros da elite. Estudos indicam que essa prática era adotada porque, em suas crenças religiosas, a morte era o início de uma espécie de viagem para um mundo paralelo, que só era concluída com a desintegração total do corpo. Aqui em Machu Picchu, com o Murilinho. E com o Yusu, Luiz e Otávio, né? E aqui é muito, muito interessante, muito lindo. Não, porque a gente tá no Machu Picchu e depois aqui, bem do ladinho, lá tem tem uma montanha. Tem uma montanha bem feia. Tem uma montanha Bem bonita. bem bonita e se a gente virar a montanha, parece um rosto de uma pessoa. E Isso. perfeito. Perfeito. Não é perfeito. É sim. Não é nada. Gente, é bonito demais. Ainda errou. Tem pedra. E tá virando pedra que virou uma casa, né? Tem pedra que virou uma casa. Não é? É.